Na última viagem que nós estaríamos fazendo, né? Certo. Aconteceu algo muito terrível, algo horrível. Sabe, queridos, é uma experiência que eu sei de muitos colegas que já passaram, o colega já passou 3, 4, mas eu mesmo nunca havia passado. Então uma coisa é quando a gente está de fora, né? Outra coisa é quando acontece mesmo com você, que é você que sente na pele. Eu sei, é óbvio, né? Talvez aqui espero que não, mas lá no trabalho às vezes as pessoas pensam, né? Ué, mas ele é pastor, né? E ficou tão apalado assim. Quando acontece, é claro que é permissão de Deus, Deus conhece cada um de nós, Ele sabe o nosso limite, mas é algo traumatizante, queridos. Uma pessoa, na quarta-feira, 1h20, mais ou menos da tarde, ali na estação Sé, eu estava entrando com o trem, e a pessoa, uma moça nova, loira, com o cabelo amarrado, só para vocês terem uma ideia, deu para ver tudo isso. Ela simplesmente, o trem do metrô estava assim entrando, eu falo trem do metrô porque é a mesma coisa, mas é que a maioria das pessoas acha que trem é uma coisa e metrô é outra, mas o metrô é um trem urbano, né? E de repente assim, o metrô entrando e essa pessoa pulou do nada assim, e ela bateu no para-brisa do trem que eu estava operando. Deu para ver o rosto dela assim, quase no meu rosto. E é óbvio, a gente aciona a emergência, tudo, mas todo mundo sabe, né? Que não para assim de uma vez. Eu fiquei ali que parecia uma geleia. E é assim, eu já vi pessoas morrerem, eu já né, a gente vira e mexe, faz visita assim no hospital, mas ver assim a morte estampada frente a frente com vocês, e principalmente o que eu fiquei muito assim traumatizado foi porque eu fui, apesar de não ter culpa, mas eu fui um instrumento que tirou a vida daquela moça, né? Não estava nas minhas mãos, porque eu não poderia fazer nada, não tem como desviar, não tem como parar, estancar de uma vez, e isso me abalou muito, muito mesmo, a ponto de eu estou tomando remédio para dormir, porque realmente foi muito traumatizante, foi chocante, horrível, uma experiência horrível. Eu nunca havia passado por uma experiência tão horrível assim. E é claro, muitos irmãos que ficaram sabendo, falaram para mim a respeito de que são obras, né, que o inimigo ele acaba para estar tirando exatamente a paz. A gente está conseguindo restabelecer, né? A gente está conseguindo voltar, né? Reestruturar, digamos assim, emocionalmente. Eu estou devagar, então por isso que eu peço até a oração dos irmãos. Peço a oração dos irmãos para que Deus esteja me restabelecendo emocionalmente. Isso foi algo que me abalou muito mesmo. Em pouco tempo eu passei por 2 experiências muito assim fortes. Uma foi o fato da minha esposa, todos sabem, ela está até aí, né? Hoje, graças a Deus, está se recuperando. Então já tem algum tempo que a gente não anda assim emocionalmente equilibrado, né? Porque essas coisas tiram o equilíbrio da gente, né? E aí na quarta-feira agora aconteceu isso aí. Então que os irmãos estejam orando para que Deus esteja recolocando as coisas no lugar, esteja reestruturando, esteja trabalhando na minha vida, para que eu possa, eu sei que eu também não tenho dado assim o melhor de mim para Deus. Deus sabe, Deus me conhece. Eu gostaria de dar muito mais
não apenas para a igreja, mas para a vida espiritual de modo geral. Mas que os irmãos estejam orando para que Deus possa estar me restabelecendo, eu possa estar logo voltando a ter e a ser equilibrado, né? Eu conto com a oração de cada um e agradeço aqueles que já têm orado, desde quarta-feira já têm orado por este motivo. Que Deus esteja abençoando também a vida de cada um. Gostaria que a gente também estivesse orando. A nossa irmã Raquel, parece que a gente viu no Face, que ela perdeu a tia, né? Então que a gente esteja orando. A perda é sempre muito difícil, né? E estejamos orando pelos nossos jovens também que estão voltando aí, que Deus esteja abençoando cada um deles. E, enfim, nós temos tantos motivos de oração, tanto de agradecimento quanto de pedido, né? Nós vamos estar essa noite meditando a respeito de uma mensagem que fala sobre caminhos opostos. Vamos ver aí, Marcelo? Nosso texto encontra-se em João capítulo 6, nos versos 66 a 69. Vamos nos colocar em pé. Nós vamos fazer uma leitura responsiva. João capítulo 6, dos versos 66 a 69. Eu vou ler os versos pares e os irmãos lerão os versos ímpares. João 6, de 66 a 69. E à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Nós vamos meditar nesse tema, caminhos opostos. Vamos orar, feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus e em tua presença, queremos te agradecer por este culto. Recebe, Pai, o nosso culto com cheiro suave. E que agora, Senhor, a tua palavra venha de encontro aos nossos anseios, Pai. Que nós possamos, Senhor, estar saindo daqui diferente, Pai, do que entramos. Que a cada dia, a cada hora, a cada momento da nossa vida, o teu Espírito esteja trabalhando em nossos corações, para que possamos ser conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Pode sentar. Caminhos opostos. Bem, os irmãos sabem o que significa, né? Caminhos opostos. A gente não precisa nem explicar. Mas o que nós vamos estar destacando esta noite é que ali, Jesus, no capítulo 6, Jesus primeiro faz a multiplicação dos pães, né? Olha, está ali o pão. O pão é o alimento mais básico do ser humano. O pão é um alimento bem difundido, bem conhecido. Em todo mundo o pão é pão. Existem alguns tipos de pães diferentes, existem outros, mas o pão é pão. E o pão é o alimento mais básico, mais simples de todo ser humano, de toda a nossa raça, né? E é interessante que Jesus, ele multiplica os pães, aí ele atravessa para o outro lado, anda sobre o mar, tudo aí no capítulo 6. Gostaria que você lesse na sua casa hoje ainda, caso não dê para você ler hoje, não sei, né, os seus compromissos, mas que você lesse o capítulo 6 de João. E é interessante que Jesus, ele faz um discurso duro. Ele faz um discurso duro quando Jesus diz assim: eu sou o pão do céu.
aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Mas aquele que crê em mim, vai comer da minha carne e vai beber do meu sangue. E a sua fome e a sua sede serão saciadas. Nunca mais terão fome ou sede. E esse discurso, para o judeu, que é muito criterioso, no sentido de comer, de beber, o judeu é muito criterioso até hoje. Esse discurso foi muito duro, muito difícil, muito duro. Só abrindo um pequeno parênteses, vejam só que interessante como Satanás, ele é astuto, né? Todo mundo aqui sabe que existe filme de terror, né? Não sei se você assiste, tem gente que não gosta nem de ver, mas é interessante que quando Jesus fala beber o sangue e comer a minha carne, aí vem Satanás e cria filme de terror. Não estou dizendo para você deixar de gostar se você gosta, né? Não estou falando nada disso, mas é interessante assim. O lobisomem é um homem que se transforma em lobo, conforme tem a lua cheia, né? Ele come o quê? Come o quê? Carne humana. E o vampiro? O vampiro é aquele cidadão que não morre nunca, né? Que é, entre aspas, imortal e vive aí para sempre. Tem os 2 dentes maiores, que é para morder a jugular, e aí ele suga o sangue da pessoa. O vampiro, ele faz o quê? Bebe sangue. Se você olhar no texto, Jesus está dizendo exatamente isso para a gente fazer: comer a sua carne, comer uma carne humana e beber o seu sangue. Quando você de repente prega Jesus para alguém, que a pessoa lê essa passagem na Bíblia, ele vai dizer: ué, eu vou ter que virar lobisomem? Ou eu vou ter que virar vampiro? Né? Porque o inimigo já coloca no coração das pessoas essa imagem. Qualquer dia, né, e com o tempo a gente vai falando várias imagens que o inimigo tira da Bíblia para estar colocando no coração das pessoas, e as pessoas começam a olhar apenas pelo lado físico, e isso, inclusive, nós vamos falar na mensagem, e elas acabam confundindo as coisas, né? Nós, no próximo domingo, estaremos participando do corpo de Cristo através do pão, estaremos bebendo o sangue de Cristo através do cálice, e está convidado desde hoje todos aqueles que participam do pão e do sangue, do corpo e do sangue de Cristo, a estarem celebrando mais uma ceia, para nós estarmos relembrando o preço que o preço que custou para que nós fôssemos irmãos. Uma coisa que a igreja tem perdido, queridos, é o sentido de irmão. Nós precisamos resgatar isso. Não é aqui só na nossa igreja. Muitos têm feito da igreja apenas uma reunião, e a gente não está, a igreja não é um clube onde a gente se reúne. A igreja é muito mais do que isso. A igreja é uma família, e eu queria desafiar você a fazer parte da família Vila Natal. A gente parar de ser simplesmente membros de uma mesma igreja e começarmos a ser uma família de verdade. Família de verdade. A gente vai mais para frente falar a respeito disso. Eu sei que vocês já tiveram muitos estudos, mas a gente não está colocando isso em prática. Eu gostaria que, em nome de Jesus, essas barreiras fossem quebradas, para que a gente começasse a ser uma família unida. Família significa união, não reunião, tá? E a gente vai ver um pouquinho disso também na mensagem. Bem, nós vemos aí que existem, né, 2 grupos bem distintos
que estavam ali junto com Jesus. Um dos grupos era um grupo dos discípulos. E o outro grupo eram apenas seguidores. Agora eu gostaria que você parasse e pensasse um pouco. Qual é a diferença desses dois grupos, né? O que afinal distingue discípulos de seguidores? Qual é a diferença que existe? Nós vamos ver ao longo, né? Seguidores. Se você ver ali no texto que nós lemos, era aquela multidão. Aquela multidão que ia muito atrás de bênçãos, né? E nós temos também um grupo que se chama discípulos. O que significa ser discípulo? Significa que o discípulo é um aprendiz. Um aprendiz, ele faz aquilo que o mestre manda, sem discutir, sem contestar, sem mais não. Por isso que aquele que se coloca numa posição de discípulo de Jesus é aquele ser humano, não é diferente dos outros seres humanos. Apenas um discípulo pode ser chamado de cristão. Lembram qual é o sentido de cristão? Pequenos Cristo. Todo aquele que é discípulo de Cristo, ele reflete a imagem de Cristo. Ok? Então, nós vemos aí seguidores e discípulos. Os seguidores, na hora que Jesus faz um discurso duro, na hora que o pregador faz um discurso duro, na hora que a igreja pede algo mais, ele vai embora. Olha, tinha lá seguidores e discípulos. Seguidores vão embora, mas os discípulos permaneceram. Você já foi tentado a sair da igreja? Você já foi tentado a abandonar tudo? Eu vou ficar na minha casa. Eu vou para a igreja, vou para a igreja, nunca acontece nada. Você já foi tentado a fazer isso? Que eu já fui. Se você nunca foi, você tem um sério problema. Você não está fazendo diferença nenhuma aqui. Então, para Satanás, você aqui ou não, tanto faz. Eu não sou aquilo que eu falo, eu não sou melhor do que ninguém, não. Eu nem pretendo ser. Só que eu já fui várias vezes tentado a abandonar. Tanto Vila Natal, como Vila Ramos, como o Pico de São Miguel, enfim. Para quê? Vem para a igreja para quê? Quais foram os motivos que levaram os discípulos a permanecer? Vejam só, a grande multidão foi embora. Aí Jesus vira para os 12, presta atenção aqui, ó. E você? E você? E você? Também quer ir embora? E você também quer abandonar Jesus? E eu vou te mostrar alguns motivos para você permanecer, para você ser discípulo de Cristo e não apenas um seguidor religioso. O primeiro motivo que eu gostaria de te dar para você permanecer sendo um discípulo, querido, presta muita atenção nisso. Jesus é solução. Jesus é solução. Jesus não é alguém que vai quebrar o seu galho. Jesus não é alguém que vai remendar
alguma coisa. Jesus não é alguém que vai te enganar para chegar depois te abandonar. Jesus é solução e não opção. Hoje nós temos muitas opções. Você é membro aonde? Eu sou membro lá na Igreja Batista em Vila Natal. Igreja Batista? Essa igreja, desculpa falar, mas não está com nada. Vamos lá para a minha igreja. Lá sim o Espírito Santo atua. Gente, Jesus é Jesus. E Jesus não é opção. Tem gente que está comprando lenço, chapéu. Tem gente que está usando paletó do milagre. Tem muita gente que está indo atrás de paliativos. E paliativos desaparecem. Sabe por quê? Olha lá. Paliativo, daqui a pouco ele some. Sabe o que é paliativo? Paliativo é quebrar galho. E Jesus não. Jesus não é um paliativo. Jesus é a solução. Queridos, nós podemos citar vários milagres que Jesus fez, conforme aquele que nós pregamos, se não me engano, domingo passado, sobre aquele tanque de Betesda. Aquele aleijado, 38 anos ali na fila, querendo ser curado. Jesus chega para ele e diz: você quer ser curado? Levante a mão. Aquela mulher que tinha aquele fluxo de sangue havia mais de 30 anos, que havia gastado todas as posses dela, e de repente ela disse: eu apenas tocar na orla da roupa do Senhor, eu vou ser curado. E ela nunca mais ficou doente. E aquele aleijado nunca mais teve que usar a sua cama. Queridos, Jesus, quando resolve um problema, quando Jesus opera um milagre na minha vida, na sua vida ou na vida de qualquer um, quando você tem fé realmente em Cristo, você não precisa de outra opção. Nós temos muitas opções nesse mundo. Muitas opções. Nós temos muita, entre aspas, religiões. E religião só existe uma. A gente vai ver isso daqui a pouco. Religião é aquilo que liga a terra no céu. E só existe uma. Jesus não é uma opção. Eu vou sair da igreja batista, eu vou para a igreja fulano, eu vou para a igreja de Beltrano, porque lá Jesus atua. Jesus não é opção. Jesus é solução. Ou você crê nele, ou você é um seguidor. O seguidor vai embora. O seguidor vai embora. O discípulo permanece. O segundo motivo para te levar a permanecer, e também para que levou aqueles 12 a permanecerem, é a resposta, que Pedro dá no verso 68. Para onde iremos? Só tu tem palavra de vida eterna. Sabe, queridos, nós seres humanos estamos começando a acreditar muito num tal de destino. O que é que diz o destino? Todos nós, isso diz o destino, todos nós temos um dia que a gente vai morrer. Todo mundo, todos nós, tem um dia que a gente vai morrer. E está traçado isso daí lá no nosso destino. E não adianta a gente mudar. Porque não é isso que tem nos corações da maioria dos seres humanos, inclusive até cristãos, e creio que às vezes até no seu. Todos nós temos um dia que nós vamos morrer. Aí eu queria fazer uma pergunta para você. Responda a resposta que você tem no seu coração. Morte é o fim?
Sim ou não? Nunca. Morte é o fim. Então a gente não tem destino. Jesus pode mudar. Cada um tem a sua morte. Jesus pode mudar o destino de cada um. Porque é só através de Jesus é que nós podemos ter vida. Então a morte, ela não tem domínio. A morte não é o destino. Eu conheço pessoas que dizem que cada dia que a gente vive aqui é um dia a menos para chegar no dia da nossa morte. Porque as pessoas estão começando a achar que a morte é o fim. As pessoas estão começando a crer, a acreditar, a colocar em seu coração que quando morre vai para o túmulo e acabou. Isso é mentira de Satanás e nós temos que repreender em nome de Jesus. Se você crê em Jesus, permaneça em Jesus, porque Jesus é vida. Jesus, só Ele é que pode te dar a vida. Qual é o seu destino? Meu destino é o céu. Qual é o seu destino? Qual é o seu destino? Morar com Deus. Amém. O Sebastião sabe qual é e você não. Vou perguntar novamente: qual é o seu destino? Céu. Aleluia. Alguns vão para o céu. Glória a Deus por isso. Ah, pastor, mas se eu não falar, eu vou? Se com a tua boca não confessares, é isso. O povo daqui é meio... Desculpem, não estou querendo ofender vocês, não. Mas parece que o povo tem medo de abrir a boca. Está com medo do quê? A voz de vocês está sendo transmitida aí, Marcelo? Tá? A voz de vocês não vai sair, é só a minha que sai. Vocês estão com medo do quê? A gente está aparecendo para o mundo todo pregando aqui a palavra. Tem gente lá que está assistindo que diz: meu destino é o céu, aleluia. E aqui o povo está aqui vendo a gente ao vivo. Não sabe para onde vai, não? Seu destino é o céu, querido. Declare isso. Sabe para quem ouvir? Não Deus, porque Deus sabe. Sabe para quem? Quem tem que te ouvir é o nosso inimigo. Quando você declara: eu sou do céu. A gente precisa parar com isso. Tem vergonha do quê? É tímido por quê? O que é que Jesus fala sobre os tímidos? Então por que você é tímido? Pare com isso. Acorde, igreja. Vamos começar a declarar: Jesus é o meu Senhor, eu sou um cidadão do céu. Falar isso sem medo, sem vergonha. Bem separado, tá? Sem vergonha. A gente precisa parar, né? Vamos lá. Qual é o seu destino? Meu destino é o céu, aleluia. É para lá que eu vou. Jesus, Ele veio para dar vida. Jesus não veio, Ele mesmo declara: eu não vim condenar ninguém, eu vim para dar vida, e dar vida em abundância. Por que a vida em abundância? Porque é eterna, é uma vida que não acaba. Queridos, todo ser humano, outro dia eu falei aqui, né? Se tem um grupo de pombas, você pegou milho e colocou aqui, aí vem um grupo de pombas. Se você chegar ali, o que acontece com essas pombas? Saem todas voando. Mas por quê? Você está alimentando elas, porque elas têm medo do quê? De morrer. Toda a natureza, todo ser vivo aqui na terra busca vida. Todos nós buscamos vida. Só Jesus é quem pode dar vida eterna. Você sabia disso? Sabem por que é importante a gente começar a saber disso? Quem aqui trabalha nessa área, aí na área da saúde, até sabe. Queridos, vocês acreditam que tem gente que está pedindo para congelar o corpo? Existem pessoas que pediram para congelar o corpo porque ele está com uma doença grave, um câncer, por exemplo, e ainda não tem cura. Então ele pediu para congelar o corpo dele. Isso existe mesmo, no americano, tá?
pediu para congelar o corpo, para que quando fosse descoberta a cura do câncer, aí o corpo dele vai ser descongelado e ele vai ser curado do câncer. Por que uma pessoa gasta milhões de dólares para fazer isso? Porque ele quer vida. Nós, seres humanos, buscamos vida. Eu sempre falo aqui, não saia do seu lugar. Não saia do seu lugar. Mas de repente alguém sai daquela sala e grita: fogo! Quem vai ficar sentado? Deve ser mentira. Vai alguém ficar sentado? Bom, só o William que vai sair correndo, catar extintor aí, que tem direito, né, William? Do contrário, nós, vamos nos mandar, não é? Porque a gente não quer perder o quê? A vida. Mas só Jesus é quem dá vida. Só Jesus é vida. Só Jesus salva. Também só Jesus, o terceiro, motivo e último, só Jesus é o Messias. No verso 69, tem algumas versões que dizem: só tu é o Cristo, que é o mesmo que Messias. Outros dizem: só tu é o Santo de Deus. Todas essas versões, elas acabam dizendo a mesma coisa. Jesus é o cumprimento de promessas. Uma das promessas, nós até falamos aqui no domingo passado, que Jesus é o cumprimento da promessa feita lá no Éden do ser humano. Jesus também é o cumprimento de uma promessa que foi feita em Isaías, está até ali o texto, depois você lê na sua casa. Isaías capítulo 53, versos 4 e 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E no verso 5 diz: pelas suas pisaduras somos sarados. Isaías falou isso como uma profecia de que quando Jesus viesse, Ele estaria tirando as nossas dores. Mas no âmbito espiritual, no âmbito emocional, Jesus é o único Messias. Sabe, queridos, se você procura salvação, não há outro meio de você ter vida. Só Jesus salva. Eu queria que você marcasse isso bem no seu coração. Às vezes a gente esquece. Às vezes a gente deixa fugir essa verdade, essa realidade. Mas eu gostaria que você marcasse bem fundo no seu coração: só Jesus salva. Você é capaz de repetir isso para que você marque bem? Olha, primeiro coloca no seu coração, tá? Para que você fale com bastante força, com bastante vigor. Vamos lá? Só Jesus salva. Não tem outro meio. Por isso que eu falei, religião só existe uma. Sabe qual é a única pessoa que liga você no céu? Jesus Cristo. Não há outro. Só Jesus salva. Por quê? Porque a gente tem hábito, pegamos hábito de chamar denominação, de chamar determinadas igrejas, enfim, a gente pegou o hábito de chamar de religião. Qual religião você é? Eu sou de Jesus. Responda isso quando a pessoa te perguntar: qual religião você é? Eu sou de Jesus, mas eu faço parte da Igreja Batista. Porque religião só existe uma: Jesus. Só Jesus é o caminho. Só Jesus é a verdade, só Jesus é quem dá vida. E você não chega no céu se não for por Jesus, ok? Concluindo, seguidores e discípulos. Agora eu queria perguntar para você: você sabe qual grupo que você está?
Olha, seguidores é aqueles que só buscam bênçãos, né? Eu já falei aqui, vou repetir até que você tire por completo isso do seu coração. Não tem aquelas pessoas que às vezes dizem assim, ó, se não é por amor, é pela dor. Esse daí é seguidor, porque quando passa amor, ele se manda da igreja. Quantas e quantas pessoas tem por aí que dizem, eu já fui crente, né? Eu já fui crente, porque era o que? Um seguidor. Tem gente que só busca as bênçãos de Deus, nunca busca o Deus da bênção. E o seguidor é assim, quando vem a tribulação, ele se manda, vai embora, porque ele não tem firmeza, não tem fé. Agora também tem aqueles que gostam de ser crentes só para ter um certo prestígio, né? Você sabia que até que hoje, até que não é tanto, né? Mas teve uma época que ser crente te dava um prestígio, você conseguia comprar coisa fiada, não precisava nem levar comprovante. Gerente de banco te dava conta especial. Você é crente? Então está aqui um cheque especial. Aí tem um monte de gente que é, entre aspas, crente, está devendo na praça. Hoje é melhor você não falar que você é crente. Se você falar que você, eu vim comprar fiado. Pois não, inclusive eu sou crente. Peraí, você é crente, então para você eu não venho. Porque muitos seguidores, Jesus até fala no verso 6, no capítulo 6, ele fala, muitos que estão aí, estão seguindo só os sinais, os milagres, estão atrás do pão, mas não querem saber do verdadeiro pão do céu. E essas pessoas que andam atrás de bênçãos, essas pessoas que andam atrás de prestígio, estão rodando por aí. Muitos querem ser pastor, e ser pastor, né? Olha só, vou ser pastor. Não duvido do chamado de ninguém, tá? Mas tem muita gente que está hoje assumindo o pastorado de igreja, mas na verdade não passa de mercenário, porque está interessado no quando essa igreja vai. Queridos, eu sei que a gente vive no meio dos pastores, a gente sabe que nós temos que orar por essas pessoas. Tem gente que quando chega na igreja, mas o senhor é o vice-presidente da igreja, o que a igreja tem para me oferecer? Gente, para. Essas pessoas só estão andando atrás de prestígio. Tem gente que finge que é crente só para casar com a menina daqui da igreja. Não digo só da nossa, mas de modo geral, né? Aí chega depois que casa, se manda. Quantas viúvas, né, a gente tem na igreja, viúva de marido vivo. Já ouviram falar nisso? Tem misericórdia. Está atrás aí de prestígio. E são só seguidores. Quando Jesus voltar, fica. Agora os discípulos buscam o quê? Bênção? Não. Prestígio? Não. Os discípulos buscam vida. E não é apenas vida aqui nessa terra. Aqui nessa terra, nossa vida ela pode ser, ela é realmente resumida 70, 80. A gente tem aqui a tia Emília essa semana, faz aniversário, quanto? 88? 86? Irmão Caetano, irmã Dalvinha. A gente tem algumas pessoas aqui que têm uma vida, né, até prolongada. Às vezes, o irmão Austerino agora trabalha ali está trabalhando na Santa Casa. A gente tem a Samanta, tem a irmã também, que é enfermeira. Então, quantas pessoas ali doentes, né, que lutam por uma vida aqui. Mas Jesus, ele não quer
apenas dar vida aqui para nós. Jesus, Ele quer te dar a vida eterna. Por isso é que eu falei, aquelas pessoas que chegam na igreja e vêm pela dor, quando são curadas, caem fora. Caem fora. Mas aquele que quer realmente vida e vida eterna, busca Jesus. Porque só Jesus é que nos dá a vida eterna. E eu queria deixar um desafio para você. Bom, em primeiro lugar, responda aí no seu coração: o que você é? Seguidor ou discípulo? Discípulo? O discípulo aprende e cumpre o que Jesus diz. E Jesus disse assim, Mateus capítulo 22, 37 e 39: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento ou pensamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Um seguidor não faz isso. Um seguidor não ama. Mas um discípulo, ele cumpre literalmente o que Jesus pediu. E olha, deixa eu falar uma coisa muito séria. Não é fácil. Não é tão simples assim como muitas vezes a gente pensa. Porque amar de verdade é muito difícil. Amar de verdade é muito difícil. Principalmente o 39. Principalmente o 39. Que é amar ao próximo. Principalmente esse, amar a Deus. E aí eu inverto até um pouco a ordem, né? Se a gente não consegue amar uma pessoa que a gente vê, quanto mais amar a Deus que a gente não vê. Um verdadeiro discípulo é aquele que busca amar incondicionalmente a Deus e ao próximo. Que Deus nos abençoe. Amém?